Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui rotundos para o terceiro episódio da primeira temporada de WandaVision. Well, Dr. Nielsen, I hope you're still able to make your trip. Yes, my trip. I don't think we'll get away after all. Small towns, you know, so hard to escape. Bom, pessoal, será que finalmente podemos dizer a expressão nasceu, ou pelo menos afirmar que está em desenvolvimento, agora sim, essa série da Marvel? Talvez seja uma boa colocação a dizer depois que a gente confere esse terceiro episódio, depois que passamos por dois primeiros, que a gente até podia considerar como um grande episódio piloto, que literalmente não apresentou muitas coisas. Sim, um contexto de mistério estava lá, mas propostas exatas do que está acontecendo, não. Aliás, não davam nem pistas bem concretas de a gente começar a imaginar coisas. Claro, existem infinidades de canais aqui no YouTube que estão com teorias mirabolantes, claro, partindo também de alguns elementos que constam dos teasers que foram apresentados e também de outras coisitas que já são sabidas a respeito da série. Mas, em termos do que é apresentado, de fato, canônico, né? Ou seja, vale o que está escrito e apresentado em cada um dos episódios. Ou seja, os dois primeiros, eles não oferecem elementos que a gente pode fazer conjecturas, principalmente altas teorias. Porque literalmente, a gente precisa ser honesto, eles não apresentaram quase nada. Mas, finalmente aqui no terceiro, aí sim, nós temos um contexto muito interessante onde os dois personagens principais, Wanda e Vision, estão inseridos. Eles estão em algum lugar, um lugar, inclusive, físico. Não é só num campo, talvez, de algo irreal, ou como uma matriz, por exemplo, né? Assim, temos algo bastante concreto, mas antes da gente chegar lá, né, que é exatamente o ponto principal desse episódio, temos uma continuidade bem exata do que foi o anterior. Quer dizer, temos a questão, sim, da gravidez da Wanda em desenvolvimento, mas, na verdade, a continuidade já denota logo de cara que o cenário, mais uma vez, mudou. Sim, agora estamos oficialmente, aqui no terceiro episódio, na década de 70, com o colorido típico já da época, né? Inclusive nas vestimentas das pessoas daquela década super famosa também. E também no dinamismo. É fácil perceber como o humor aqui no terceiro episódio ele é muito mais dinâmico. As piadas elas acontecem num ritmo mais frequente, porque, vamos combinar, a sitcom, ou as sitcoms das décadas anteriores, 50 e 60, precisavam fazer uma certa construção, um ambiente para a piada de fato acontecer. O ritmo, realmente, muito mais devagar do que a gente viu aqui no terceiro episódio, onde o dinamismo realmente acontece. E isso, claro, vai se intensificar mais e mais à medida que vamos avançando nas décadas. Falando em décadas, já dá para perceber uma coisa bem interessante, mas também eu digo mais para frente no vídeo. O que vale é que sim, novo contexto, as piadas começam a se adequar à nova década vigente e ok. Mas, sim, de novo, a gente pode considerar, é a mesma batida. 50, 60, 70, amanhã será 80? Com certeza, quarto episódio, estaremos na década de 1980. Não há dúvida disso. E mais uma vez eles demoram a perceber que estão numa realidade que não são a deles. Pois é, dessa vez, né, Visão meio que começou a contar os pontos, né? Peraí, mas nosso bebê só tem 18 horas de vida, a sua barriga já está desse tamanho. Ele colocou uma outra questão ali também na mesa, e de repente, quando ele está em pé, quando ele está começando a fazer os cálculos, quando ele se senta ao lado de Wanda no sofá, de repente a imagem pisca e ele está de volta em pé, ainda antes de começar exatamente os seus questionamentos. É curioso esse momento de rebobinar a fita novamente, que na verdade não tem um rebobinamento exatamente de uma fita de vídeo, pois literalmente a imagem só pisca e com toda certeza não parece que foi Wanda que retornou, porque da outra vez, no episódio passado, quando eles deram de cara lá com o apicultor, ela literalmente, quando ela falou a palavra não, ela meio que, ou pelo menos ficou evidente para nós, que ela fez o rebobinamento daquele momento. Mas aqui, não, ela nem
chegou a fazer um questionamento contrário sobre aquilo, de ela achar estranho o que ele está dizendo para ela, como foi também o caso lá com o chefe do Visão, onde ele insistentemente, de forma enérgica, pedia que eles esclarecessem sobre a vida deles. Não, aqui simplesmente a imagem volta, ou seja, talvez realmente não seja ela que esteja no comando, assim como também não foi, tanto no segundo episódio quanto no primeiro. Parece que é ela que está interferindo, mas na verdade não é. Outro exemplo disso também é quando, mais para frente, aquela questão da cegonha que começou a andar pelo apartamento. Sim, aquilo foi uma maluquice muito estranha, né? Aliás, eu demorei para sacar que era a cegonha que estava pintada lá no quarto, né? Fiquei chamando o bicho de cisne, né? Bom, enfim, o que vale. Só que antes, na verdade, disso, né? Eles tinham aquele móvel ali em cima lá do bercinho do bebê, de plástico, as borboletas, e elas ficaram verdadeiras e começaram a voar, né, para fora da janela. E ela até se perguntou, ué, fui eu que fiz isso? Ela não percebeu que, sem querer, eu fiz esta transformação, essa magia, essa mutação desses bichos de plástico em bichos reais. Do mesmo jeito, a cegonha apareceu ali, também não foi por causa dela. Ou seja, tem uma coisa fora do lugar, tem alguma coisa defeituosa, ou estão testando exatamente a Wanda? Umas questões que a gente pode considerar também, porque sim, esse universo imaginário onde eles estão colocados, que são dentro das sitcoms americanas, com certeza é algo que não é ela que produziu. Ela consegue mexer um pouquinho, mas depois alguém vai lá e opa, volta para onde você estava antes. Mais ou menos nessa pegada. De novo, aqui a proposta desses vídeos não é fazer altas teorias, mas é trabalhar com o que a gente tem exposto nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores. Não é pegar coisas que a gente tem de fora, ou por exemplo dos quadrinhos, e traçar altas teorias. Não, exatamente a finalidade aqui é a gente perceber se o roteiro está oferecendo para a gente desenvolvimento. E sim, aqui na segunda parte desse episódio, tivemos algo completamente diferente, porque é justamente quando Geraldine, que já havia participado do segundo episódio, ela vai, aquela coisa quase de xereta na casa de vizinho, né? Naquela falsa intimidade, né? Se sente muito à vontade por ali. Bom, ela não percebe a tal da cegonha, mas tudo bem. O que vale é uma cena, claro, ainda da parte cômica do episódio, porque sim, de novo, a estrutura de todos os episódios são iguais. Tem a comédia da vez, a comédia de situação, por isso que se chama sitcom, que é um abreviamento disso, e só depois que começa o desenvolvimento do arco narrativo da série em si. Primeiro vem a emulação das comédias, depois entramos nos mistérios propostos aqui por esse WandaVision. Ok, e é justamente quando Geraldine, de repente, ela toca no nome de Pietro, o irmão da Wanda, que morreu lá em Vingadores, a Era de Ultron. Por que ela sabe daquilo? E Wanda tem aquela surpresa. Ué, como é que você sabe disso? Como é que você pode lembrar de uma coisa que... Peraí, eu quase não estou lembrando disso, porque literalmente, né? Ela estava ali sentida pela perda do irmão, mas literalmente ela não sabia que ele morreu pelas mãos do Ultron. Mas Geraldine sabia, uma coisa curiosa, e isso também ao mesmo tempo, quer dizer, só essa cena aí entre as duas já foi interessante, mas lá fora tivemos Visão conversando com os dois vizinhos, a Agnes e o outro que eu não consegui decorar o nome dele, até o Visão confunde o nome dele, né? Aliás, antes disso, né, o Visão já tinha percebido que ele estava serrando a cerca, mas na verdade a cerca é de blocos, ela está uma coisa já irreal ali. E outro detalhe também importante, se vocês perceberem, atrás dele, ou seja, na casa dele, e também do outro lado do terreno, na outra casa vizinha, desses dois lados você pode perceber que não há uma casa lá, há uma pintura. Pois é, algo também que a gente pode remeter à tentativa de emular as séries americanas, porque justamente quando se faz cenas externas, é um cenário ainda, eles não estão fazendo em locação, ou seja, num condomínio, como fizeram nos dois primeiros episódios, da década de 50 e 60. Sim, elas inclusive andaram no segundo episódio, Wanda e Agnes, durante um bom caminho ali do terreno do condomínio, né, passando lá da sua casa de 2800, a numeração, para a casa lá da Dot, que era 2802, algo assim, né? Eu até estranhei, né? Poxa, elas andaram bastante, só andou 2 números na numeração das casas, mas tudo bem, era locação. Agora são
pinturas das casas vizinhas. É uma boa sacada também de fazer referência às séries também daquela década. Mas isso combina com o elemento que eles estão inseridos em algo imaginativo. Aquilo não é realidade. Como eu disse, a série ela aproveita bastante esses momentos de brincar com o que é real e com o que não é. Como no caso, por exemplo, do episódio passado, que foi as mágicas. Aliás, falando nisso, né, o momento do episódio não, do comercial da vez, eu achei bem fraquinho. Acho que não combinou lá muito no meio, que repetiu uma coisa que já estava exposta nos 2 primeiros episódios. Mas enfim, foi uma coisinha, digamos assim, mais fraca aqui, porque o resto estava muito bom. E, como disse, né, o Visão estava conversando com os 2 vizinhos e eles meio que estavam quase mandando a letra exatamente do que está acontecendo ali naquele contexto onde eles estão inseridos. Sim, principalmente, eles estão colocados em algum lugar. É isso. E praticamente, né, a frase que eles não conseguiam terminar, né, nós estamos presos em algum lugar. Nós não estamos aqui por vontade própria, com certeza. Ou, ao mesmo tempo, né, talvez eles foram lá porque queriam, mas estão tentando dominar alguma coisa. Será que está todo mundo ali, de alguma maneira, contendo os poderes da Wanda ou não? Porque também ficou aquela dúvida no ar, né? Primeiro, quando essa conversa entre Visão e os vizinhos começou, teve aquele clima de, caramba, a Geraldine é uma vilã. Vocês tiveram essa sensação? Eu tive praticamente na hora, né? Comecei a ficar preocupado com Wanda. Pois é, o que poderia acontecer daquilo? Mas na verdade só foi um suspense criado. Porque no fundo, embora Geraldine tinha uma memória do lado de fora do que aconteceu verdadeiramente com Pietro, ela no fundo depois parou. E aí depois, claro, a Wanda percebeu lá o pingente, né, com o símbolo lá da Dharma. Não, não é da Dharma, não é Lost. Ou é Lost ainda, né? Porque, de novo, aí já estão tocando nesse assunto, né? Quando eles falam que, ou aliás, eles não falam, não completam a frase que eles estejam talvez presos em algum lugar, isso é imediatamente uma relação com Lost, porque eles estavam presos na ilha o tempo todo e tinha aquele instituto Dharma que fazia as pesquisas para lá e para cá. Sim, mais uma vez parece que a série WandaVision vai se aproveitar da série Lost nos próximos episódios. Principalmente depois que aquela tensão que havia entre Geraldine e Wanda, a gente não vê o desfecho. Nós só descobrimos depois, já quase no final deste episódio, que a Geraldine é ejetada de uma maneira assim bem rápida, como se, por exemplo, eu imagino que aconteceu que Wanda ficou insatisfeita com o que aconteceu e ela deu tipo um tapinha mágico assim pro lado, como fizesse bater uma porta, fechar uma geladeira ou qualquer coisa parecida. Ela simplesmente não quis mais pensar naquilo que Geraldine estava lembrando a ela e ela fez um golpe assim de poder e a Geraldine foi mandada para fora, lá do campo de contenção, onde a gente percebe, né, que tudo acontece lá dentro de Westview, que é aquele bairro, né? Na verdade, antes disso, o próprio doutor já tinha mandado essa letra, porque quando ele vai ajudar a Wanda, e na verdade os bebês já nasceram, ele acaba dizendo pro Visão, na verdade aquela viagem que eu ia fazer nem dá, porque a gente não consegue meio que sair dessa cidade. Pois é, literalmente eles estão presos. Ali foi o primeiro indício de prisão. E o segundo, claro, foi com um casal de vizinhos. Eles estão confinados sim, em algum lugar e aquela cena final onde Geraldine é ejetada literalmente e chegam aquelas equipes de segurança para contê-la. E claro, quando ela está caída no chão lá toda tonta, é evidente que ela não está sabendo também o que diabos está acontecendo em tudo aquilo. Ou seja, na verdade, finalmente a série foi para frente na sua narrativa misteriosa. Não há apenas indícios que algo está errado. O errado se apresentou. Eles estão dentro de alguma coisa. No caso, exatamente ali dentro daquele condomínio Westview. Agora, o que vai acontecer daí? Não sabemos, porque, sim, a série precisa, para o 4º episódio, voltar de novo ao contexto inicial. Mais uma vez, eles estarão como um casal, agora com filhos talvez um pouco crescidos, e de novo vão passar boa parte do episódio sem entender direito o que está acontecendo, e mais ao final que vão descobrir outros elementos. Sim, a batida da série sempre será essa, provavelmente. Na verdade eu fico na torcida que mude depois de uma certa quantidade de episódios, quem sabe metade deles, um ritmo
seja colocado assim diferenciado. Ritmo não, a narrativa, né? Como se conta a história, porque pode enjoar, ainda que seja divertido acompanhar as mudanças das sitcoms. Vamos combinar também que esse episódio aqui foi muito mais engraçado que os dois primeiros, principalmente porque esse tipo de contar piadas já da década de 70 se assemelha muito mais com o que nós temos aqui dos nossos anos 2010 e começando agora com 2020, ou os anos 2000 e 2010, que acho que o pessoal que mais está assistindo os filmes da Marvel no cinema já tem mais contato. Embora, claro, é sempre interessante lembrar que para nós brasileiros o sitcom não é um grande de um formato televisivo. A gente assiste esses produtos, mas não se liga exatamente à estrutura narrativa de como criar essas piadas, às vezes consideradas ingênuas, bobocas, repetitivas, mas que na verdade funciona para quem curte exatamente esse tipo narrativo. Mas que aqui sim, o terceiro episódio é muito mais saboroso de ser curtido, principalmente, é claro, uma questão bem familiar mesmo, né? A mulher nas suas dores de parto, aquela confusão de como criar uma criança, aprender a criar uma criança, toda a construção do episódio então fica super leve. Por isso que ele capta mais o espectador. A gente consegue se identificar com ele de uma maneira super rápida. Também não tem mais o estranhamento do preto e branco e por aí vai. Muitas coisas que facilitam realmente com que o espectador goste desse terceiro episódio, e ainda bem também que é nele que aparece o desenvolvimento da trama. Bom, e diante de tudo isso, quais teorias que podemos fazer por aqui? Sempre aquelas, nós não estamos trabalhando do universo canônico da Marvel que tem nos quadrinhos. Não, nem colocando uma teoria mirabolante. Do que está apresentado, sim, é evidente, aliás, desde o começo, desde o final do primeiro episódio, que eles estavam inseridos num contexto imaginário. Aquilo não era uma realidade deles, mesmo porque, principalmente, Visão está morto, como é que ele está vivo? Só nisso já denota que há algo totalmente errado na história. Depois, coisas misteriosas apresentadas mais no segundo episódio, que diziam que, peraí, tem muita coisa fora do lugar por ali, eles querem tentar perceber, enxergar a realidade de fato, mas algo impede eles. Parecia às vezes que era a Wanda, às vezes não. Nesse episódio aqui eu fiquei com mais certeza que Wanda talvez realmente não domine os seus próprios poderes. Estão se valendo dos seus poderes. Eu ainda acho que toda essa questão imaginada se vale um pouco do que ela consegue fazer. Talvez uma máquina que consiga absorver os poderes dela, pode ser que sim, num certo contexto por aí. Não é uma coisa totalmente dependente. Por isso até que talvez ela não consiga anular, porque está se fazendo uso do poder dela. E sim, como eles estão presos, eu acho que a definição que dá para colocar para eles, qual o motivo? Que precisa ser talvez detido. Se estão todos presos, na verdade necessariamente eles podem estar atuando para conter um poder maior ainda do que Wanda. Ou é a própria Wanda que despirocou. Pois é, lembrando que ela tem esta possibilidade de ficar doidinha da Silva e mudar completamente a realidade. Bom, ela não mudou completamente a realidade, porque literalmente eles estão sendo controlados por aquela equipe lá que pegou o Geraldino depois que ela foi ejetada lá do campo de contenção. Sim, e quem são eles então? Várias teorias já dizem sobre do que se trata aquela equipe lá, mas não. Em si, os 3 episódios não oferecem nada para a gente pensar a respeito deles. É apenas algo superior que está controlando eles. Por enquanto é o que temos aqui então com esses 3 primeiros episódios de WandaVision. E sim, no resumo, eu fiquei muito contente em assistir esse terceiro episódio. Primeiro que eu me diverti bastante, eu ri mesmo. Nos outros episódios, embora eu gostasse das 2 emulações que estavam sendo feitas, dos sitcoms da década de 50 e da década de 60, de ter assistido realmente todos esses tipos de sitcom lá na minha infância, eu não me diverti tanto como eu diverti aqui no terceiro. Pois é, isso funciona muito melhor, isso que eu quero dizer, o terceiro episódio. Ele está muito mais funcional. E eu fiquei muito mais animado em curtir mais os episódios. Não ficar apenas esperando, tá, me apresenta uma coisa interessante da narrativa. Realmente me diverti, a palavra ideal para definir a minha sensação quando eu terminei de ver esse episódio de hoje. E sim, se eu estava desanimado, com o ritmo meio paradão de antes, agora estou sim esperançoso que tudo vai melhorar a cada novo episódio, mesmo sabendo que eles vão repetir a estrutura a cada nova
aventura, ou nova temporada, literalmente, né? Começa historinha básica de casal, depois eles começam a perceber que algo está errado. Enfim, para esse terceiro episódio aqui de WandaVision, tudo agora em cores, né? Eu dou finalmente 5 asteriscos. Me diverti bastante, tudo foi pra frente. Ah, sim, só falta dizer, né? Eu não imaginei que ela pudesse ter gêmeos. Pois é, 2 pimpolhos. Mas claro, né? É alta a possibilidade, né? De uma mulher que já é gêmea de outra pessoa também gerar gêmeos quando for a sua vez de procriar. Enfim, muito bom esse episódio e vamos esperar para o próximo na semana que vem. É isso.